Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou É como dizes. e nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões. Então Pilatos perguntou, Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? mas Jesus não respondeu uma palavra. E o governador ficou impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem para Barrabás, soltassem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois querei que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante dele, zombaram e disseram: Salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, pegando uma vara, bateram na cabeça dele. Depois de zombar dele, tiraram-lhe um manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de crucificarem, fizeram um sorteio, repartiram entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. As pessoas que passavam por ali insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e anciões, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns do que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias.
E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, embanhou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. De joelhos todos. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus. Apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam ali com Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje o Domingo de Ramos, é o 6º domingo da Quaresma, mas também o primeiro dia da Semana Santa. Esse domingo em que proclama-se antes da procissão o Evangelho que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus, que já pesava sobre ele uma sentença de morte proferida pelo Sinédrio, bem anterior à condenação de Pilatos, né? Agora, mesmo assim, ele sobe para a festa da Páscoa a Jerusalém, e ele é então aplaudido e também acolhido como rei, e dizendo a todos, né? Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Essa acolhida tão fervorosa a Jesus, tratando ele como um grande profeta para muitos, né? Outros já sabiam que ele era o Messias e o reconheciam como tal, mas poucos dias depois ele vai ser então capturado, vai ser humilhado, perseguido, vai ser injuriado, vai ser espancado, chicoteado, cuspido, né? E pregado na cruz. E aí começa então essa narrativa de São Mateus da paixão de Jesus. Domingo de Ramos, que é o início dessa Semana Santa, né, mostra um pouco do que vamos viver durante todos esses dias, né, de introspecção, de meditação e de também fé naquele que, derramando sangue, nos deu vida, nos deu salvação. Hoje nós estamos ouvindo, né, essa narração dizendo que Jesus então, ao ser capturado, ele é levado a Herodes, depois levado de Herodes para Pilatos, e um fica transferindo para o outro, né, porque não encontra um motivo para crucificar Jesus. Os romanos não conhecem profundamente a fé judaica, apenas respeitam ali e se obedecerem ao Império Romano, né? Mas de qualquer maneira, né, Jesus é levado ao tribunal, um homem inocente que só passou fazendo bem, amando, curando, libertando, agora está sendo julgado por um crime que ele não cometeu, né? É inocente, mas é aí justamente que nós vemos a natureza humana e a justiça humana, como difere da justiça divina, né? E, no entanto, Jesus é sim obrigado a ir para a cruz. Do lado dele tem dois ladrões, né? Dois malfeitores, e é justamente esses malfeitores que faz lembrar um pouco a antiga aliança e a nova. A antiga representada por aquele que diz: se tu és mesmo Cristo, desce dessa cruz, desce daí, salva-te a ti mesmo e também salva a nós. E aí o outro, que representa ali a nova aliança, diz: não, ele é inocente, para nós esse castigo é justo, mas para ele não. E aí olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. E aí Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tempo da Semana Santa é tempo também de meditar nessa justiça divina. Veja, nós chamamos este ladrão de o bom ladrão, não é assim? Não que ladrão seja bom, né?
Não que seja bom ser ladrão ou que ladrão seja bom, mas esse é chamado bom ladrão porque ele pode até ter feito muita coisa errada, ele pode ter cometido pecados, crimes, mas na presença de Jesus, quando ele tem esta oportunidade, ele se arrepende, volta atrás, pede a Jesus o paraíso e com isso ele alcança a salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que será que nós faríamos, para um ladrão que pedisse clemência naquele último momento? O que faríamos, Será que faríamos como Jesus? Justamente é aquilo como nós agimos no dia a dia, Como que nós agimos com as pessoas que erram, com as pessoas que pecam, geralmente, Todo mundo, muitas pessoas apontam o dedo, criticam, condenam, julgam, é assim? Então, mas a lógica de Jesus é diferente, A lógica de Jesus, ele faz o quê? Ele absolve, ele perdoa, para lembrar a missão que ele veio fazer no mundo. Eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Eu vim para salvar o mundo. E é para salvar o mundo que ele se deixa levar para a cruz. Ele poderia muito bem descer daquela cruz, sim ou não? Ele tinha poder, mas se ele descesse, ele cederia à tentação do demônio, ele deixaria de cumprir aquela missão para a qual ele veio, e aí o sangue redentor não teria sido derramado na cruz, em sacrifício. Mas ele vai com coragem, ainda que ele diga para o pai, Pai, se eu posso, deixe esse cálice passar sem que eu o beba, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a gente fica o tempo inteiro querendo que Deus faça a nossa vontade, brigamos com Deus, Tantas pessoas vêm dizer, ai padre, não acredito mais, Deus não me ouve, Deus não me atende. Por quê? Porque queremos sempre fazer Deus realizar aquilo que esperamos que Ele faça, e aí quando Ele não faz, queremos perder a fé, esquecer de Deus, e aí Ele continua nos dizendo, olha, rezem como meu filho ensinou. Como que o filho ensinou, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E olha que Jesus era Deus, e é o Filho de Deus, é a encarnação do Verbo. Ele tem todo o poder, como diz Paulo nesta leitura da carta de São Paulo aos Efésios, Ele diz assim, ele não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Ou seja, ele não prevaleceu da sua divindade para ser um dominador, controlador, explorador, aquele que vem com toda a força para submeter a humanidade. Ele só propôs que a humanidade se consertasse, através do amor, porque quem vive o amor, encontra de fato a libertação, encontra a alegria de viver, encontra a paz. Quem vive o amor, não mata, não rouba, não adultera, não comete, enfim, não cobiça as coisas alheias, porque ama. E quem ama acaba cumprindo todos esses mandamentos, Por isso que Jesus falou que ela é o resumo da lei dos profetas. E depois nós vemos, Paulo ainda dizendo assim, olha, ele se humilhou a si mesmo, fazendo-se escravo de todos, e ele submeteu à morte de cruz. E aí depois ele ainda completa, olha, por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, para a glória de Deus Pai, que todos possam confessar que Jesus é o Senhor. E isso é que mostra realmente que aquele que tem poder, aquele que realmente é todo poderoso, ele não usa do seu poder em benefício próprio, mas somente em benefício dos outros. E a humanidade ainda ávida por poder, ainda ávida por dominar, Quantas pessoas não ficam aí tentando alcançar cargos de poder, seja em nível comunitário, em nível aqui social, no nível de cidade, estado, país, mundo. Quantas pessoas no mundo estão querendo dominar, este mundo? Já passaram tantos pela história, Não só Gengis Khan, há tanto tempo, mas depois também Napoleão, depois Hitler e tantos outros na história, Alexandre o Grande e tantos outros imperadores, enfim, porque parece que a sedução do dominar é muito grande. E Jesus não, ele não se prevaleceu do seu poder, não usurpou da sua condição divina, e ele se deixa conduzir como um cordeiro manso para o matadouro, e ele sabe que naquela cruz a humanidade será redimida. É naquela cruz, por isso que olhar para o crucifixo
deve ser alegria para o cristão, no sentido não de que as pessoas dizem, mas Cristo morreu, como é que você fica com o crucifixo aí? Sim, para lembrar justamente essa grande obra, né? Ele realiza essa obra para nos dar vida, é Ele quem morre nessa cruz, para que todo mundo possa crer que Deus não perde a esperança nos homens, que Deus não desiste. Durante toda a história da salvação, a gente vê como Deus tentou fazer com que aquele povo, seu povo escolhido, o povo judeu, voltasse sempre atrás, deixasse de cometer as idolatrias, os pecados, as abominações, e no entanto eles caíam mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, e aí os sacrifícios da antiga aliança não eram suficientes para apagar aqueles pecados, mas o sangue de Jesus é suficiente. Por isso que nós vemos que Ele é o suficiente e único Salvador, Salvador da humanidade. Depois ele diz, assim ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, e todos que o recebem, recebem essa graça de serem salvos. Aí a gente fala assim, bom padre, então o bom ladrão, na última hora, ele se arrepende, e diz assim, Senhor, olha, lembra-se de mim quando estiveres no teu reinado. Tem gente que fala assim, eu também vou fazer isso, só no último dia lá, que eu vou me arrepender. Mas quem é que sabe qual é o último dia de cada um, Vai dar tempo? Vai dar tempo de converter-se ali tão rapidamente? Aquilo era apenas uma forma do evangelista também ensinar que aqueles que se arrependem, encontram a salvação, não importa em que altura da sua vida. No entanto, a gente sabe que quem busca a Deus desde o começo da vida, esse é mais feliz, sim ou não? Esse é mais feliz, esse tem mais força, tem mais graça, tem mais ânimo, conhece o sentido da sua vida, estabelece a sua missão, caminha para realizá-la, enquanto que aquele que não conhece Jesus, que ainda não seguiu, que ainda não sabe que é pelo sangue dele que fomos salvos, então comete todo tipo de atrocidade, de pecado, prejudica a si mesmo e prejudica os outros, porque plantou o mal e colheu o mal também para a sua vida. Todo aquele que comete pecado, além de fazer mal a si mesmo, faz muito mal ao outro, mas também faz a si mesmo, porque ele colhe. Não dá para plantar feijão e ficar rezando ali para nascer arroz, nasce arroz, não vai. Deus não vai mudar as coisas, subverter a ordem natural para agradar um ou outro, mas Ele vai manter a ordem natural para que a pessoa aprenda a ter responsabilidade sobre suas atitudes, seus atos, e assim crescer, amadurecer e fazer a humanidade melhor também, sabendo que quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem em forma de alegria, de felicidade, de realização, de bem-estar para si mesmo e para os outros. Agora, quem planta vento, colhe, colhe tempestade, como dizem. Então, tudo que nós fazemos, existe a lei do retorno. Por isso devemos amar mais, perdoar mais, fazer mais o bem, ter mais caridade, mais gentileza, mais carinho, mais atenção, mais justiça, mais verdade, mais bondade no coração e mais bondade nas atitudes. Aí sim, nós estaremos aproveitando aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, estaremos vivenciando, absorvendo, aplicando à nossa vida a salvação operada na cruz. E esta mesma salvação que se renova em cada missa, cada Santa Missa, quando o padre pronuncia as palavras da consagração, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, então ali se torna presente de novo o sacrifício do altar. O Cristo está morto, o sangue está separado do corpo, o corpo está na patena e o sangue está no cálice. Quando separa corpo de sangue, o que acontece? A morte. Cristo está morto, proclamamos a morte do Senhor, até que Ele venha, disse São Paulo, E ali a presença real de Jesus, sacrificado no altar, para que cada missa seja aplicado a salvação do Calvário, individualmente a cada um que busca e que se abre para isso. Quando o padre parte a hóstia assim, e tira um pedacinho, depois faz 3 sinais da cruz, e coloca no cálice, juntando de novo o corpo com o sangue. Ali está acontecendo a ressurreição, porque o sangue se juntou novamente ao corpo, E tudo isso para dizer que, se por um lado somente a cruz é que nos salvou, a morte foi que nos salvou, a morte de Cristo, mas por outro lado
a ressurreição confirmou essa salvação e nos garantiu a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Vamos viver a Semana Santa buscando ser mais santos, buscando um mundo mais santo, porque o mundo mais santo é o mundo mais feliz. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.